Primeiro, em ordem de introdução. Vemos na internet um grande número de canais, blogueiros que de uma forma ou de outra abordam o tema Sergei Mavrodi e MMM. Eles apresentam naturalmente, assim é a opinião pública, como ali se treinou a propaganda através dos meios de comunicação de massa, através de todos esses meios de comunicação que pertencem aos oligarcas que destruíram completamente o país nos anos 90. Emma Manfred, um fraudeador. Ou seja, essencialmente tocam a trombeta da opinião pública para causar ressonância. Eles não dizem nada de novo, veja bem. Ainda, este assunto parece enganar os mesmos espectadores que não se aprofundam, acreditando ser uma farsa, uma pirâmide financeira. Mas por que se incomodar em investigar afundamente? É tão óbvio. Afinal, já ouvi isso de centenas de pessoas. E o fato de que essas centenas de pessoas possam estar enganadas, essa opinião também possa ser imposta a elas. Isso é obviamente esquecido. Uma armadilha social típica é a psicológica, quando uma pessoa fala sobre algum assunto sem entender esse assunto. E todos esses blogueiros que estão espalhando essa bobagem de que somos como golpistas e manhattan, esses são exatamente esses blogueiros. Ou seja, canais, e muitas vezes eles têm assuntos completamente variados, ou seja, falam de tudo e de repente de uma fraude lá nos anos 90. Bem, por quê? Compreender o seu interesse é fundamental, mas é apenas por dinheiro, não há outro objetivo. Quanto mais visualizações um blogueiro ou canal tiver, mais cara será a sua publicidade. Ou seja, esta é a chamada classificação. Qualquer canal tem uma classificação. Na televisão. Quanto maior a classificação, maior seria o salário do funcionário. De onde isso vem? Da publicidade vendida. Ou seja, trata-se de uma pirâmide financeira em sua forma mais pura, exatamente igual àquela para a qual flui constantemente o dinheiro dos clientes publicitários. E quanto maior a avaliação, quanto mais gente lá, a família Rosin os observa, mais dinheiro eles ganham. Portanto, acelerar não nos interessa. E o tema de Mavrod é vencedor. Porque, bem, é um tema vencedor, uma vez que já está tão arraigado nas mentes dos pobres camaradas simplesmente excessivamente emprestados, que Mavrod é um fraudador e um MM scam, que eles nem sequer duvidam disso. E o facto de estarem lá, sem sequer contraírem empréstimos, pagam os empréstimos que estão incluídos em todos os bens e serviços que compram. Pois bem, juros judiciais com reserva fracionária. O que, em geral, por que a usura é má? Porque nessa situação, o capital inicial só pode ser retirado de um banco a crédito. Isso significa que se você está envolvido em algum tipo de negócio, vou explicar de forma muito simples, então você é obrigado a tirar dinheiro do banco a crédito. Assim, o preço dos seus produtos será afetado. Você quer ter lucro, mas precisa pagar no banco, o preço do empréstimo será afetado. Isso é tudo. Daí o empobrecimento constante da nossa população, ou seja, o aumento dos preços, a queda dos rendimentos reais, e o que também é importante é a desvalorização da moeda nacional, claro, pelos mesmos oligarcas que destruíram o país nos anos 90. Ou seja, todos eles são super bilionários, apenas porque somos super pobres. E esses super mendigos ainda conseguem desenvolver a boca podre, com licença, sem educação, numa Vrod aí, todas essas repressões, que são uma farsa. Resumindo, vamos cobrir. Agora para sua atenção, outro vídeo. O único é que vou assistir pela primeira vez. Ainda não assisti, mas tudo fica claro na prévia. Há golpes e assim por diante. Em geral, vamos lá. Bem, vamos começar a assistir a próxima análise de especialistas sobre MMM. Direi desde já que não terei nenhuma ilustração aqui no vídeo. Em geral, escrevo tudo como se fosse em espírito, só de cabeça, sem nenhum preparo. Repito, não assisti esse vídeo. Bom, já que vocês vão ter que ouvir minha nerdice, tem um bônus no final do vídeo para os mais pacientes. Esta é a única coisa que posso fazer. Bom, e o mais importante, tudo que vou falar será baseado em fatos que podem ser facilmente verificados por você, na internet, na mídia. Ou seja, são tão óbvios que não sei francamente a quem se destina tal conteúdo, já que o nome, vamos em frente, é a história do MMM, de um grande golpe. Não há MMM e nunca houve. Mavrod foi condenado não por fraude, mas por evasão fiscal. E só então, através dessas manipulações, ou seja, prendendo-o por sonegação fiscal.
Esses impostos são uma história à parte. Ele pagou seus impostos, mas foi informado Sergei Panteleit, da conta errada, desculpe. Não era aceito. Mergulhe um pouco. Esta é uma informação pública. Então, depois que ele foi preso por sonegação fiscal, provocaram pânico, destruíram o sistema e, aliás, apareceram os últimos investidores. Gente que perdeu tudo. Bom, é assim que eles são apresentados aí na consciência pública. Ou seja, esse vídeo do título é um engano, já que Meminem não é uma farsa. Consequentemente, esse é o hemisfério direito dos introvertidos. Já é um canal para alguns vigaristas que abrem sua boca suja para um sistema que eles não entendem de jeito nenhum. Isso já é um fato seco pelo título do vídeo. Vamos ver. Um serviço onde tudo é explicado em 10 minutos e incentiva o autodesenvolvimento. Um serviço onde tudo é explicado em 10 minutos. Primeiro, o segundo engano. Tudo explicável em 10 minutos. Acertou o slogan publicitário, é claro. Aliás, pela voz do autor, por algumas dessas fotos, fica imediatamente claro, mais ou menos, quem está assistindo, quem são os espectadores regulares deste canal. É um internet de despejo. Com toda a responsabilidade já chama assim, pois o nome não corresponde à realidade. Ou seja, há uma dispersão da própria opinião pública de que falei, que foi inicialmente desenvolvida pelos oligarcas e pelos detentores do poder, na mente dos escravos, por assim dizer, literal e naturalmente. Bom, ok, vamos ver isso. Ou seja, a segunda mentira é que o que é um serviço de 10 minutos, onde você pode descobrir, e para todos em 10 minutos, que ilusão, em geral eu proponho... Sim, proponho retirar tudo, porque eu coloquei todo mundo em 18 por 8, né? Mas a lei não proíbe isso. Moral evaluation means nothing to me. Aqui a prova é a lei. Em meados dos anos 90, este ponto é crucial. O vídeo começa com uma peça tirada do contexto. Este é um programa da NTV. Seque. É assim que acho que foi chamado. 11º ano, se não me engano. Não vou comentar muito aqui, basta encontrar esse programa e não deixar de assistir. Certa vez, quando Sergei Panteleit, esse homenzinho, apareceu no horizonte da minha vida, aconteceu no início de 11, esse programa da NTV, do qual essas criaturas mentirosas foram arrancadas do contexto, causou uma impressão tremenda em mim. Bom, resumindo, já que estou comentando, nesse sentido estamos analisando a avaliação de outro especialista. Então, olhe, Gleb Yannick, até me lembro, ele disse a ele, Sergei Panteleit, ele fez uma pergunta, Sergei Panteleit, mas você, dizem, não tenha vergonha. Você está oferecendo heroína financeira às pessoas. Ou seja, a pergunta de Gleb Yannick por só já é uma insinuação. O que é heroína financeira? Aliás, aqui também teve insinuação, isso é música, escalada. Esse é um truque muito barato, ou seja, desde os primeiros passos, o espectador desenvolve uma atitude repreensível em relação ao dizem que isso é algo ruim, Mavrod é um fraudador e assim por diante. O que Mavrod respondeu a Gleb Yannick? Isso sim, digamos que eu vendo heroína financeira, no sentido de que não estou interessado nas suas insinuações, como você diz. Mas tudo é legal. Não violo a lei e não estou interessado em avaliações morais. Bem, aqui estão as avaliações morais no sentido de quão ruim você é. Você está vendendo heroína? Que tipo de heroína financeira é essa? Que tipo de insinuação é essa? O sistema é legal? O resultado final é que a resposta de Mavrod deve ser tratada assim. O sistema não viola a lei. Mas como você interpreta isso? Isso fica na sua consciência. Mas o autor desse lixo da internet de outro canal, aparentemente só com o hemisfério direito, é assim que ele interpreta. Ele está tentando, digo-lhe abertamente, está tentando desenvolver em você uma atitude repreensível em relação a Sergei Panteleit. Isso, você sabe, fui chamado para programas lá em 2021, tinha a televisão de Ekaterimburg, outra coisa. Aqui eles colocaram o meu mais mal sucedido no preview, aqui eles tiram um screenshot do programa, esse é o mais mal sucedido. Aí minha boca está meio aberta, é como se eu estivesse meio deprimido, sabe? Portanto, é um truque barato. Ao mesmo tempo, seus apresentadores estão lá com sorrisos brilhantes e brancos como a neve, tudo é photoshopado ali, e você entende tudo, é feito de forma muito simples. Sob que luz você quer apresentar uma pessoa? Basta fazer um recorte, um conjunto de alguns materiais de vídeo fotográfico e executá-lo com a música apropriada. Acabamos de ver isso. Qual a maior expectativa para um lixão? Na década de 90, toda a Rússia falava de apenas uma pessoa. Em meados dos anos 90, toda a Rússia falava de apenas uma pessoa. Outra mentira. Aparentemente isso é falso e inteiramente sugestivo. Por que toda a Rússia se concentrava em discursar apenas uma pessoa?
Outra mentira. Aparentemente, isso é falso e indica algo sem fundamento. Porque toda a Rússia se focava em discursar sobre uma única pessoa. Isso definitivamente é mentira. Este é um bombeamento novamente. A Rússia é diversa e enorme, e toda a Rússia não poderia falar de apenas uma pessoa. Em geral, a apresentação das informações parece que eu estava certo. Isso é uma espécie de canal, aparentemente com imaturos, não tão ruim assim, mas justamente tabula rasa, ou seja, lençóis brancos. Crianças e adolescentes provavelmente assistem isso. Sergei Mavrodi. Ele construiu a maior pirâmide financeira da história do país. Pirâmide financeira. Bem, não posso simplesmente pular, passar e olhar mais longe sem comentar. Esta definição ainda não está no quadro jurídico do país. Mesmo o artigo que supostamente trata do combate às pirâmides financeiras, estou agora a falar do artigo penal 162.2, ao abrigo do qual, aliás, essas mesmas pessoas escreveram uma queixa contra mim. O investigador recusou-se a instaurar a ação penal por ser impossível apurar o fato, ou seja, apurar o fato da captação de recursos. Impossível. Isso é tudo. Consequentemente, este artigo não funciona. Escreve sobre isso o jornal russo, que é a fonte de todas as novas leis. Tem um artigo aí, descubra. Do ano passado, na minha opinião, nenhum caso abaixo de 172,2 chegou ao tribunal. Isso é um fato árido. E mesmo neste artigo, não existe a expressão pirâmide financeira. Em geral, esta insinuação, novamente outra, de que é uma pirâmide financeira, você sabe que Chernomyrdin acabou de deixar escapar na televisão nos anos 90 e eles a divulgaram. Em geral, você sabe como nós... Em geral, por uma questão de princípio, surge a fofoca, não só no nosso país. É assim que eles nascem, que foi lançado algum tipo de vídeo, filmado por alguns malucos, e esse vídeo está sendo filmado com um propósito muito específico. Ser promovido no Mavrodi e no MMM é uma coisa certa. E no final, vou contar alguns truques que são completamente óbvios. Como determinar se um canal do YouTube, é uma lixeira ou não? Na verdade, é muito fácil de determinar, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Portanto, uma pirâmide financeira é o mesmo que uma cabana com pernas de frango. Tipo, Mavrodi construiu. Não há definição legal para isso, então deve ser entendido e tratado daquela maneira. E mesmo no artigo, não há uma palavra sobre pirâmide financeira. Há uma espécie de atração de recursos, quando o pagamento de rendimentos aos anteriores ocorre em detrimento dos subsequentes, o que, aliás, nunca aconteceu no MMM e não existe. No MMM 2.0, o dinheiro não é atraído de forma alguma. Por exemplo, se no MMM 2011 houvesse pelo menos algumas contas intermediárias nas quais o dinheiro foi acumulado e os pagamentos foram feitos a partir delas. Então no MMM 2.0, o capataz nem mesmo acumula fundos. Ele conecta imediatamente a pessoa que deseja fornecer ajuda e a pessoa que a solicita. Tudo isto é absolutamente legal, eu digo. Eles escreveram uma declaração contra mim. Você pode ler sobre isso no canal de telegramas da base Mavrodi. O que há diretamente no trabalho com declarações sobre você, tem uma seção lá, uma declaração lá, todas as capturas de tela, a resposta do investigador para recusar a instauração de um processo criminal, não há composição, não há tudo. É legal transferir seu dinheiro para outras pessoas. É legal? Não pode ser banido. Para banir, privada propriedade precisa ser banida. Para banir é preciso banir toda a economia. Só isso. Por isso todas essas insinuações. Mas vamos continuar, já estou ficando irritado, claro. Ok. Posso imaginar o que acontecerá a seguir. Nele, milhões de pessoas, talvez até os seus pais, perderam muito dinheiro. Quem contam seus pais? Para crianças. Como ele conseguiu fazer isso e como essa história terminou? Vamos. Como ele conseguiu fazer isso e como essa história terminou? Entender. Veja como ele conseguiu e como essa história terminou. Por que não é feita a pergunta: quais motivos guiaram a pessoa? Ou seja, onde estou em MMM? Onde está a análise no contexto da privatização, essencialmente do roubo do país? Ao mesmo tempo, apareceram os mesmos oligarcas que dividiram a propriedade do povo e toda a renda agora proveniente da venda de matérias-primas. E é aí que o PIB da Federação Russa se ostenta. O que esse PIB tem a ver com a Federação Russa? No sentido do povo da Rússia. Esse é o PIB de Abramovich e outros. Agora eles estão enriquecendo. Tem bilhões de dólares, tem 15 iates, claro. Segurança uma vida luxuosa. Mas a que custo? Novamente a pergunta. Pelo que significa? Devido à enganação de milhões, dezenas de milhões de residentes do nosso país. Como vive o nosso povo? Empréstimos sem fim, trabalho odiado, miserável e todos esses gritos de que você precisa para ganhar dinheiro honestamente. Trabalhar duro. Bom, tudo bem. Então vejo aposentados nas lojas contando algumas moedas com as mãos, comprando uma cesta básica de mantimentos, um pouco de kefir.
Aí os últimos pegam, contam, ajudam. Você acha que essas pessoas não trabalharam? São eles desonestos, enganando a todos ao longo da vida? Na minha opinião, e todos vocês entendem isso perfeitamente, porque é óbvio, nem precisam entender. Basta, como dizem, tirar os sapatos e ver como funciona o mundo. Na minha opinião, o dinheiro é acumulado por todos os tipos de mentirosos e por aqueles que não fazem nada, mas por pessoas honestas, como médicos, professores. Aliás, não é à toa que essas estruturas estão todas absolutamente mortas hoje no nosso país. Como os médicos, como a educação, como a medicina, como a polícia. O que são eles? Eles trabalham muito. Eles ganham muito dinheiro em geral. São dessas pessoas de quem, por exemplo, os professores depende deles o futuro da nação, uma vez que estão empenhados na educação e na socialização das gerações mais jovens. Quanto dinheiro eles ganham? Eles podem viver uma vida decente com um salário? Professor lá no ensino médio. E um médico ou algum mineiro, um mineiro que faz trabalho físico em condições extremamente difíceis, ele trabalha honestamente. Quanto ele ganha? Porque ele não tem 15 iates. Quem responderá? Se não for isso, sou aparentemente burro, sem entender. Em resumo, Uma diferença mesmo que muito. esta história acabou. Vamos lá. Esta história terminou com o facto de as autoridades, os próprios poderes constituídos que roubaram os bolsos do país, terem feito de Mavrodi um monstro fraudador, porque, claro, como mentir eficazmente alguém, precisa ser apresentado como algo terrível, como o demônio do inferno. Mas essas criaturas dos montes de lixo da internet, elas apoiam esse boato. E naturalmente fazem isso não para que não haja ordem ali. Isso é uma estupidez humana sem fim. Elas estão simplesmente soprando a opinião pública, como eu já disse, para aumentar a sua classificação. Ou seja, eles simplesmente não hesitam em fazer nada. Não hesitam em enganá-lo, inflacionando-os, cultivando essas falsas fofocas que trabalham contra a população do nosso país. Ou seja, Mavrodi, qual era o objetivo dele? Acumular fundos dos cidadãos e utilizá-los para comprar meios de produção. Bem, que tipo de produção não temos? Petróleo, estofino, e grace. Ou seja, todas essas Gazproms que hoje pertencem a um grupo seleto. Uma Mavrodi que adquiriu 8% da Gazprom, por sinal. Por que ninguém faz um vídeo sobre isso? Esses demônios balalaicos terão cabeças rápidas. Serão encontrados amanhã que pularam da janela ou algo parecido. Se algo assim acontecer comigo, não se surpreenda. Se fizerem algo assim comigo, prepararão tudo para mim parecer um suicida ou pior. Vou contar-te agora mesmo. É verdade. Tão antigos quanto o tempo, esses são os métodos. Deus. Isso é tudo. Ou seja, ele interferiu nas pessoas, eles já tinham dividido tudo lá, decidido tudo. E aí surgiu um player, digamos, não sistêmico, que começou a acumular recursos dos cidadãos e até conseguiu comprar 8% das facções da Gazprom com eles. Como a pirâmide terminou? A propósito, quando Mavrodi comprou esses 8% das ações da Gazprom, elas tinham o mesmo preço, mas quando ele ficou livre, o preço era diferente. Hoje, calcule quanto valem esses 8% das facções da Gazprom e quanta dívida oficial ela tem com os investidores da MMM, que foi criada do nada. Mavrodi pouco interessa às autoridades, permitindo que pagamentos de ele atrasassem. Agora ele já morreu, mas tudo bem, vamos para as ações. Voltamos. E se ele começasse a pagar suas dívidas vendendo essas ações, ele ainda teria um pouco de sobra. Mas neste caso ele ganharia poder político. Uma massa incrível se tornaria uma figura política. Uma massa incrível simplesmente todos iriam ser esquecidos. E apenas sobre ele se todos realmente dissessem, claro, as autoridades não estão interessadas nisso. Novamente, elas não estão interessadas em Mavrodi pagar suas dívidas. Embora ele pudesse, ele tecnicamente tem todas as capacidades. Então ele disse por isso, pratique essas ações, procure pessoas, suas procurações foram adquiridas por meio de convênios, pertencem a Mavrodi até hoje. Existe um esquema astuto, mas sob acordos de procuração, as pessoas os compraram como se fossem Mavrodi. Mas também existe um esquema muito astuto. Novamente, estes são oligarcas, que ações das empresas mais lucrativas foram leiloadas por ações. Mas apenas moradores das regiões onde esses empreendimentos estão sediados poderiam comprá-los antes da Gazprom. Parece que houve participantes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é uma longa história. Na verdade, é simples. Mas claro que neste vídeo ninguém vai contar você sobre isso. E ninguém vai falar dessas ações na TV. Prepare-se. A ganância de alguém, mesmo de uma pessoa muito forte e poderosa, não é nada comparada com a ganância de milhões. Ou seja, o MMM é um grande acumulador de ganância, certo? MMM. Outra insinuação, outra formação completamente desajeitada de uma atitude repreensível.
O que supostamente meio está ligado à ganância? Bem, em primeiro lugar, segundo essa lógica, acontece que você vai trabalhar, é pago, é ganancioso ou o quê? Sim, por causa de que se você não era ganancioso, você trabalhava de graça. Ou seja, acontece que qualquer desejo de viver melhor e hoje está associado à busca por dinheiro, à sua extração, ou melhor, desculpe, está associado à ganância. Em geral, as pessoas costumam agir por simples voracidade. Isto é um absurdo que resistência básica crítica carece. Isso é o primeiro item. Em segundo lugar, este filme, claro que se chama Pirâmide, foi dirigido por Bondarchuk. Um bom ator estrelou, não há dúvida sobre isso. Mas o roteiro de Mavrod não tem nada a ver com ele. E Mavrod fez muitos comentários sobre esse assunto. Eles são de domínio público. Não dê ouvidos ao meu tédio. Encontre esses comentários. Isto é o que Mavrodi disse em particular sobre este filme. Ele escreveu originalmente o roteiro e é baseado em um livro de Sergei Pantelevich, um romance do filho de Lúcifer, um de seus contos, chamado Pirâmide. Aliás, você pode baixá-lo na edição do autor, diretamente na descrição deste vídeo. Siga os links. Toda a obra de Mavrodi, todo o romance do filho de Lúcifer e há um dos contos da Pirâmide em que o filme foi rodado. Basta ler esse livro, é uma delícia de ler. Você vai engoli-lo em no máximo 2 dias ou vai acabar com uma infecção. Entrar este filme? Mavrodi não diz uma palavra sobre ganância. Além disso, há mais um fato que indica que se trata de uma mentira que nada tem a ver com MMM e Mavrodi. Primeiramente, trata-se de um filme. Nenhum reclama sobre o filme. Há uma denúncia contra o autor desse vídeo trash que puxa os fatos, supostamente sim, aí algum tipo de filme, aí um recorte fora de contexto do programa da NTV, sim, que também comentei. Todos esses formam uma cadeia. Cria uma imagem do terrível Mavrodi. Ganância, heroína financeira. Você vê, isso é tudo. Truques baratos, com certeza. Então, o que eu queria dizer é mais um fato. Que esse filme, bom, sim, que não tem nada a ver com o livro, eu já disse. Ok, tá tudo claro. Vamos em frente. Era uma pirâmide financeira clássica. Este é um esquema que não gera lucro real e o rendimento é pago aos participantes, atraindo cada vez mais novos investidores. Parar. Em primeiro lugar, o termo pirâmides financeiras não está no campo certo do país. Eu já disse isso. Em essência, o que quer dizer um símbolo de pirâmide financeira? Sinais de cabana na raiz das pernas. Raciocínio está neste nível preciso. Além disso, os pagamentos são feitos às custas de outros pagadores. Mas vamos agora ligar a imaginação e pensar em qual instituição financeira faz pagamentos. Como eles podem ser feitos, se não às custas de outras pessoas que constantemente trazem seu dinheiro para você. Vamos pegar qualquer negócio. Você abriu uma padaria lá algum dia mais tarde neste pico. Tudo estava indo muito bem para você. Você estava vendendo pão, você formou clientes regulares fiéis, compradores do seu pão na vizinhança. E então um rato e algum tipo de praga foram encontrados em sua padaria. E eles usaram tudo até a morte. Mas você limpou tudo, restaurou tudo. E você diz, bem, não, tá tudo bem. Sim, havia um rato, mas agora desapareceu. As pessoas irão a essa padaria depois de tal evento. Acho que mesmo os seus clientes mais fiéis, mais dedicados, não vão voltar atrás. Não porque sejam ruins, porque isso é a realidade. Enfim, tudo é assustador. Todo o fluxo de recursos de outros clientes investidores. Quem se importa como você o chama, seu negócio parou, as medidas da Covid pararam. Todas essas restrições são um exemplo claro em Wayne. Muitas lojas foram fechadas em shopping centers. Por que mantê-las? Eles não dão lucro, estão falidos, só isso, não tem gente. A seguir um exemplo simples, especulativo. Assim adquiriu o Bitcoin. Explico tudo detalhadamente em linguagem simples, sem tecnicismos. Você comprou Bitcoin. Por que motivo adquiriu o nosso produto? Você comprou para que seu preço subisse para vendê-lo por um preço mais alto. Vamos descobrir de onde vem o lucro da especulação. Em qualquer Promoção Bitcoin. Poderia haver um apartamento em vez do Bitcoin. Compramos um prédio novo em fase de construção por 1 milhão e depois, quando a casa ficou pronta, vendemos por mais. Significa comprar para revender a um preço superior. De onde vem o dinheiro? De onde vem o lucro? Failed to translate. Failed to translate. Failed to translate. Failed to translate. Fizeram reparos, ele investe ainda mais dinheiro. E é incrível, novamente, vou dar um exemplo simples. Failed to translate. Failed to translate. Apartamentos abaixarão de preço, sem mais recursos de outros investidores. Failed to translate.
Seguramente se recusarão a adquirir seu apartamento. Failed to translate. Isso é possível. Failed to translate. Não existem outras fontes de dinheiro na natureza. Failed to translate. Failed to translate. Por que isso está acontecendo? Failed to translate. Failed to translate. Quem lê, assiste e tem um peso midiático enorme corre imediatamente para comprar essa moeda, porque entende que isso até se chama, em linguagem científica, intervenção verbal. É algum tipo de notícia que todo mundo compra? Com as compras, eles aumentam o preço, naturalmente. Então o Musk vende essa merda e pronto. É assim que funciona. Então os terços ficam com esse escudo, que ninguém precisa, e são obrigados a vendê-lo mais barato. Assim, as estatísticas dizem-nos que mais de metade, 90, creio, para efeito de expressão, mais de metade dos participantes no mercado, ou seja, a maioria dos participantes, a maioria dos especuladores, deixam o seu dinheiro nos mercados. Ou seja, eles compram um ativo e aí ele fica mais barato. Não vou vendê-lo mais barato. E é ainda mais barato vendê-lo para outra pessoa que queira comprá-lo na esperança de que o preço suba novamente. Isso é tudo especulação. Ou seja, qualquer especulação baseia-se em dinheiro que vem constantemente de outras pessoas. Repito, simplesmente não é ficção, nem precisa ser verificado, é óbvio, porque está na superfície. Qualquer lucro, qualquer receita, em qualquer empresa, é um fluxo constante de dinheiro de outras pessoas. Algum sinal de pirâmide financeira. Acontece que tudo é pirâmide financeira, que é, já que os bancos são pirâmides financeiras, no seu mais puro forma. Não tem dinheiro a não ser o dinheiro do investidor. Mais que isso, porque os juros judiciais, com reserva parcial, para que serve essa reserva parcial? Para que eles precisam dessa parte. E eles precisam para que, no momento de entrada, depositantes que vêm fechar seus depósitos e tirar dinheiro com juros, para que dessa reserva possam pagar o dinheiro com juros. Esta reserva é com fundos de outros pagadores. Ou seja, o banco, não tendo dinheiro próprio, tira dinheiro de quem tem despesas e também dá crédito a maior parte. Resolvemos reservas parciais. Mas onde ele coloca o dinheiro principal? Ele lhes dá crédito. Ou seja, ele realmente transfere dinheiro de um bolso para outro. Ou seja, não produz absolutamente nada. Simplesmente pega o dinheiro de quem tem excedente e dá para quem precisa. Observe como as pessoas vivem ao seu redor. What makes you think elas tudo prosperam e felizes enquanto nossa economia cresce? Por isso. Porque a Sberbank lidera em capitalização. Se falamos de pirâmide financeira, então a Sberbank é a primeira pirâmide financeira do nosso país. Leia. Promessas de retornos acima do mercado. Esse absurdo não tem nada a ver com o MMM, já que no MMM não há garantias de promessas. Eles nunca existiram. Este é um ponto fundamental. Em 1994 não havia internet, razão pela qual Mavrod introduziu o uso de ingressos. Não há garantia nos ingressos. Não são ações, ou seja, não estão sujeitos à regulamentação legal. Isso significa que são apenas ingressos. Não foram regulamentados por ninguém. Tudo era legal. Em todos os pontos de venda de ingressos, MISEX, lá eram formulações completamente inequívocas. Taxa estimada de ingressos para a próxima terça ou quinta-feira? Que tipo de promessa? Na minha opinião, não houve promessas. Ou seja, se o autor fizer um vídeo, era preciso pelo menos descobrir o site do MMM 2011, onde existe um aviso, onde Mavrod diz: não dou nenhuma garantia, nenhuma promessa de que Mavra isso é uma abstração. A taxa deles está crescendo, presumivelmente. Ou seja, me parece que vai crescer. Mas no final, acesse os links da descrição desta minha review, basemavrod.com. Leia o aviso que todos os participantes leram. Quais promessas? A promessa de uma renda garantida excessiva é mera brincadeira. A promessa de um retorno acima do mercado, a promessa do garantido. O que significa mesmo a promessa do garantido? Uma promessa já é uma garantia, ou seja, untada com óleo e manteiga. Alta renda com rentabilidade acima da média, indicando renda acima do mercado. Ou seja, a quem se destina tudo isso, todo esse primitivismo? Falta de fundos próprios e de ativos. E os bancos não têm fundos próprios. É uma garagem
Só dinheiro captado do dinheiro dos investidores, porque, por exemplo, começa o deles. Aliás, um facto extremamente simples. Começa o deles, o nosso povo é já assustados, entendem tudo perfeitamente, estão roubando dinheiro dos bancos. Bancos o quê? Banco Central o quê? Aumenta a taxa básica, a fim de aumentar a atratividade dos depósitos. Pessoas retornam seu dinheiro. Всё. Какой еще? Que tipo de fundos próprios o banco possui em princípio? Ou seja, o autor, antes de entender e fazer qualquer crítica sobre o MMM, precisa entender coisas mais fundamentais. Desculpe. Por exemplo, na forma como o sistema financeiro está estruturado. Simplesmente monstruoso, não sei, de algum tipo. Imagine que existe uma startup de TI que na verdade não faz nada, mas simplesmente transfere dinheiro de um bolso para outro. Но владельцы Disse que o banco está efetivamente realizando isso, não obstante este vídeo. всем, конечно, говорят, что создают суперпродукт. Тебе предложили вложить O banco não tem promessas. первую прибыль, ты получишь уже В МММ Sem promessas. Em um mês será simplesmente enorme. Você concordou e trouxe 1 milhão de rublos para lá. Outra pessoa veio atrás de você e também trouxe 1 milhão. Você recebeu seu 1 milhão de volta e 1 milhão da pessoa que veio atrás de você. Mas ele não recebeu nada, apenas... Meu Deus, que absurdo total. Tecnicamente, imagine só, no MMM funciona. Apesar de tudo, apesar de Mavrod ter morrido, apesar de todo esse ácido sulfúrico e lixo que é derramado incessantemente nele, funciona. Por quê? Porque os juros que não são prometidos são realmente pagos. E aqui, o autor simplesmente aqui você nem precisa entender mais, não vou tratar disso. Esse é um ponto fundamental. Olha, você investiu 1 milhão e recebeu 2 um mês depois. Como você reage? O que acha dele este sistema? Por que diabos o próximo investidor não receberia nada? Se investiu 1 e rendeu 2 milhões, impossível não contar aos amigos. полей. É assim que acontece. Assista a análise de vídeos e depoimentos de participantes usando os links na descrição deste vídeo. Você mesmo certamente fornecerá pelo menos metade do lucro novamente. Bem, isto é, invista seu dinheiro novamente. Isto é absolutamente claro, porque só um tolo não faria isso. Afinal, por que as pessoas ainda não participam do MM? São todos aqueles que gritam, brindes, queijo grátis, só em Mochelovka. Essas pessoas, aliás, serão as primeiras a fazer fila na primeira fila assim que descobrirem que realmente pagam aqui. Eles subjetivamente aderem a opiniões públicas com concepções equivocadas sobre o sistema. Parece que esses juros são apenas uma isca, que o dinheiro não é efetivamente pago. Mas eles estão errados. E assim que se convencem do contrário, naturalmente começam a participar aqui. Isso é completamente óbvio. Portanto, os pagamentos são publicidade. Por que diabos um investidor subsequente não receberia nada? Se alguém realmente recebeu 2 milhões investindo apenas 1, no sentido de investir 1 milhão, recebeu 2. Por que diabos tal sistema não funcionaria? Por que diabos o fluxo de investidores está parando? O afluxo de depositantes é interrompido por razões completamente diferentes. Muitas vezes trata-se de pânico que é semeado de fora ou por algumas estruturas aí interessadas. No MMM 94 são agências governamentais, oligarcas, repetido muitas vezes. É óbvio para qualquer pessoa sã, sem quaisquer comentários. Basta ver como ele vive, como vivem as pessoas ao seu redor, como nosso país geralmente vive e prospera durante todas essas décadas. Década de 90 em diante. Compare com a China, por exemplo. Aqui está todo mundo. Não há mais nada a comentar. Portanto, é um jogo selvagem. Não sei a quem se destina. Vamos terminar. Porque aqui, na verdade, acho que só haverá mais acelerações e insinuações semelhantes. Que eu nem quero assistir. Para ser sincero, eu tô ficando irritado. Ainda tenho certeza de que a maioria das pessoas entende. Ainda assim, eles são mais sensatos do que sugere o autor deste canal de lixo. Life hacks sobre os quais falei. Em primeiro lugar, é muito fácil perceber que tipo de canal temos diante de nós a partir dos comentários ao vídeo deste canal. Vamos ver? E vamos classificar, sim, os mais populares por padrão. Então bem, antes de mais nada, bom comentário. Aliás, que sistema não é uma pirâmide? Para onde foi o dinheiro apreendido da SPMO? Vulnerability localiza o golpe. Ouça, bravo. Isso é ótimo no geral. Você tem que gostar. Foi um sucesso. Bom, esse é só, aparentemente, um dos moradores. Eles têm alguns deles lá. Bom, em geral é sempre assim. Então, a 7G MMM. Muito obrigado. Era com isso que eu realmente contava. Pois esse comentário nada mais é do que o nível de desenvolvimento de quem assiste tal lixo.
Bem, se uma pessoa fez isso, bem, o que posso dizer? Todo mundo pensa na extensão de sua depravação. Isso é tudo. Nada mais a dizer. Aqui está o grupo. As pessoas pisam no hamster, as pessoas não mudam. Ainda é errado comparar MMM ao hamster. Se sim, vamos falar sobre Blinovskaya. Também incorreto. Golpista de Blinovskaya. Fecharam por falta de pagamento de impostos, pois deixaram de poder realizar trocas. Contudo, essa é uma história distinta. Blinovskaya não as ajudava, somente cobrava dinheiro delas. E a MMM pagou e ainda está funcionando. Novamente, algum tipo de alce, problemas psicológicos. Mamãe viu na TV um anúncio de botas Golubkov, modelo Elephant. Delas ela falava: bem, tá tudo claro sobre o tapete. Para os filhos dessas mães tolas, que não têm nada além de empréstimos, um trabalho odiado por um salário miserável, uma pensão miserável no futuro e uma velhice miserável. Não há mais perspectivas. Aqui está a verdade. Portanto, discorda do autor por vários motivos. Bem, em resumo, ok, há alguns comentários sensatos aqui, você vê. Geralmente, vamos ver. Estes são os populares, não os populares, os mais novos. Não é necessário repetir o material, já que não somos incapazes de lembrar do que foi dublado há poucos minutos. Oh, bravo, o cálculo está correto. Que merda, o autor está incrivelmente longe da realidade. Olhei a água, compreende Tokhent. Esses comentários nunca receberão curtidas, porque é verdade. O autor é confuso. Uma grande fraude no sistema monetário mundial moderno, liderada por agiotas e pelo dólar. Bravo. Meu ministério está vivo. Uau, até nossos participantes estão aqui. Uma ordem clara, então. Não diga a verdade de propósito. E faça um vídeo sobre privatização. Sobre vouchers? Como as pessoas foram iludidas? Bravo. Hoje, quando todas as bobagens sobre Mavrodia MMM foram expostas, os autores desses vídeos correm o risco de serem taxados de radialistas e confidentes das emissoras. Não são diferentes dos vigaristas das emissoras de TV dos anos 90 que mentiram sobre a pátria vazia. Tão interessante. E os louros desses vigaristas chefes claramente não dão descanso. E para o autor deste vídeo, o autor são exatamente pessoas como você nos anos 90 que acompanharam com suas bobagens a retirada de dinheiro da MMM pelos patrões em 17 caminhões Kamaz. Foram pessoas como você que realizaram esse roubo junto com bandidos das autoridades, depois do qual gritaram nas telas de televisão, porque ainda estão gritando, que dizem que a pirâmide desabou. Mavrodia é um fraudador, MMM é uma farsa. Que interessante. Failed to translate. Failed to translate. Como é fácil enganar a multidão com a mensagem de acreditar apenas em chefes, banqueiros e bandidos da mídia que receberam permissão oficial para mentir. Failed to translate. Você não conseguiu nem fazer uma review, basta ler seu comentário e pronto. E nem os patrões, nem sua mídia mentirosa se arrependeram, meu Deus. Você é ainda mais ingênuo que eu. Onde eles vão se arrepender? Failed to translate. E só esta impunidade que continua até hoje permite que vários tipos de pessoas espertas façam vídeos tão enganosos. Bravo. Comentário pode ser excluído, não me surpreenderia. Portanto, eu discordo do autor por vários motivos. O objetivo não é enriquecer, mas garantir que o povo controle o mercado e não trabalhe para os oligarcas. Bem, deixa pra lá. Failed to translate. 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 Excelente vídeo, reafirmando nossa genialidade. Não percebi porque somos considerados gênios atualmente. Talvez deveria ter visto até o fim. Quase todo mundo que ouviu algo ruim sobre o MMM respondeu a pergunta. Responda honestamente, você pessoalmente tentou e me respondeu negativamente. Clássico. Não participei, mas condeno. Mavrodia é um gênio. O sistema MMM é engenhoso e útil para as pessoas comuns, mas mortal para os oligarcas. Bravo. Obrigado, Emerson Monzerdo. Nossos participantes realmente se destaquem. Nova confusão. Eles contam aos escravos sobre o assunto mais honesto, que está preso como um osso na garganta dos governantes deste mundo. Escute. Mas isso geralmente é bom, Mavrodi. Devolva suas pernas. Gosto mais da voz de Mavrodi. Diga-me como o dinheiro é. Quem embolsou o dinheiro encontrou um bode expiatório há 4 dias. Bom, quer dizer aqui, gente, então todo mundo entende. Resumindo, o primeiro hack da vida significa entender que tipo de canal está diante de nós. Leem seus comentaristas. Ficará imediatamente claro com quem se conta, ou seja, pela qualidade do público, entenderemos a qualidade do conteúdo. Primeiro aqui. E segundo, Vamos para esse canal. Bravo. O que é? Introvertido de quê? Meu Deus. Bom, algumas fotos, venha sozinho, ou algum outro gato aqui, enfim.
Os caras estão mexendo em alguma coisa eles mesmos. Aparentemente querem ganhar dinheiro, não aparentemente, mas com certeza absoluta. Так вот, второй лайфхак очень прост. Ну, как я и думал, смотрите. Читаем видео. Я боюсь людей, что делать. Почему Северная Корея не может существовать без МММ, история Великой Аферы? Как Иван Грозный сделал экономику России сильной? Почему роль мужчин принижают? Брак в эпоху... Regência. Javier Bridgerton's Revolução de 17. Os mitos sobre sexo na Idade Média estão certos? Resumindo, em 10 minutos neste canal você terá certeza. Em 10 minutos você aprenderá de tudo. Porque dessa confusão fica bastante óbvio que o autor está tentando falar de tudo, o que significa que não sabe de nada. Ou seja, este não é um canal especializado, é apenas mais um lixo da internet, onde simplesmente decidiram pular nos ossos de Sergei Pantelievich e soprar no cano da opinião pública imposta aos escravos supercreditados, de que somos como o fraudador, somos uma farsa para que esses escravos tenham mais visualizações. Comente aí sim, 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 MZHM e assim por diante. Ahá. Ou seja, as pessoas riem do DMM. Aliás, quem não entende, nem entendeu de jeito nenhum. Nem tentei descobrir como tudo funciona. Estes são os verdadeiros escravos e pobres coitados que precisam de MMM como ar, como uma lufada de água fresca e ar fresco. Compreende? E eles riem disso, zombam, conseguem justificar os bancos aí como se o empréstimo fosse uma coisa útil, mesmo eu não sabendo tudo isso por Koletsov em geral. Ok, terminamos a revisão com análise, ou melhor, a próxima revisão do MMM, e não aprendemos nada de novo com ela. Isso é interessante. Será que algum jornalista de verdade fará um filme realmente bom sobre Mavrod? Uma crítica realmente boa do MMM? Uma dica para quem realmente quer, em primeiro lugar, fazer algo útil. E em segundo lugar, você sabe, de forma puramente cínica, todo mundo já está cansado dessas críticas sobre o golpe. A mesma coisa mesmo, só esse fato indica o fato de que isso é uma bobagem completa. É um desafio aos jornalistas que farão uma resenha muito legal, o mais objetiva possível, diferente de todo mundo, onde serão descobertos os motivos de Mavrod, o que ele realmente fez, o que queria fazer, os motivos do atual MMM, que tipo de ferramenta é essa, qual é o potencial por trás dela e assim por diante. Mas tudo bem, em geral vamos resumir e tirar conclusões. O MMM é essencialmente uma prova de fogo, ou seja, é um tema que revela muito nas pessoas que tentam se manifestar sobre esse tema. Exibe desconhecimento geral e falta de compreensão societal sobre os eventos em curso. E o que aconteceu em resumo? Nos anos 90, um grupo de pessoas autoeleitas simplesmente destruiu o país e distribuiu toda a produção do nosso país para os seus próprios bolsos. No mundo civilizado é assim. Vamos pegar os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Muitas vezes eu cito, por exemplo, porque lá, como na Rússia, eles têm uma economia exportadora de matérias-primas, ou seja, vivem da venda de petróleo, tal como contabilizamos a venda de petróleo, gás e outros fertilizantes e metais. Então ali, com a venda da matéria-prima, todo cidadão recém-nascido recebe dinheiro, e muito dinheiro. Ou seja, um cidadão dos Emirados Árabes Unidos, um cidadão de qualquer país civilizado em que o Estado esteja organizado de forma humana, não tem a questão de arranjar dinheiro. A questão é como gastar esse dinheiro, como colocá-lo no trabalho, no sentido de como realizá-lo no final. Afinal, gastar dinheiro é apenas um meio. Qual é o objetivo de uma pessoa? Eles já se esqueceram, por acaso? Realize seu potencial criativo, ou seja, faça algo útil. Então é aí que as pessoas estão. Elas têm meios, têm dinheiro e estão decidindo como fazer algo útil. Todo mundo deseja morar aí pelos Emirados Árabes Unidos. Muitas estrelas têm apartamentos lá. Nossos políticos e funcionários se reúnem lá. Os próprios oligarcas. Considere o crescimento e desenvolvimento em Dubai. Porque há muito dinheiro lá. Em nosso país, as pessoas vivem como escravas. Ou seja, sua tarefa não é como realizar seu potencial criativo, mas onde ganhar dinheiro para sobreviver. E essa situação foi criada pelos oligarcas, você sabe, que promoveram essa opinião pública sobre o MMM e o Mavrod, o fraudador, já que Mavrod tentou detê-los nos anos 90. É isso, não há outros motivos. Ou seja, o sistema MMM é a utilização do mesmo multiplicador monetário que geralmente está subjacente ao sistema financeiro global. Ou seja, todos os bancos, todos os principais, são essencialmente instituições financeiras. É como se estivessem nas mãos do Estado. Bem, Sber enganou as pessoas lá em 91, porque ninguém fala sobre isso.
O que temos é o que você poderia comprar por 100 mil rublos, por exemplo, em 1910, e hoje, porque ninguém fala sobre isso, que estamos simplesmente ficando pobres, enfim, na velocidade da luz. Porque isso não é uma farsa para as pessoas. É por isso que as pessoas aí não entendem nada. Há muito tempo o que está acontecendo e, nesse sentido, é como uma prova de fogo. Não é apenas um mecanismo de poupança. Também manifesta todos os problemas da sociedade. Ou seja, com esse sistema, com esse tema, é até muito simples. Então você conversa com uma pessoa sobre MMM e Mavrod e vê o verdadeiro valor dessa pessoa. Por que é verdade? Porque a história do dinheiro é uma história fundamental. Acontece que a humanidade moderna se baseia no sistema financeiro. Ou seja, o dinheiro é a base. Infelizmente ou felizmente, isso é um fato. E o MMM é um sistema especificamente sobre a estrutura do sistema financeiro. A estrutura fundamental do mundo civilizado, essencialmente moderno, como é chamado, mundo humano. Isso é tudo. Então, estudar ou não esse tópico e repetir depois desses coitados supercreditados que o MMA é uma farsa, mas parece ser uma farsa, é inteiramente da sua conta. Outro ponto muito importante para aquelas pessoas bastante pacientes que aguentaram uma hora ouvindo meu tédio. Meu conteúdo não se distingue por algumas imagens coloridas, como essas que ficam carregadas na sua cabeça. Ou seja, confio nos fatos, raciocino, faço tudo com o espírito, sem cenários preparados. Só pensei que deveria dar um bônus para quem assistir até o fim. Então o bônus é muito simples. No MMM 2.0 que revivi, temos uma promoção para iniciantes. A sua essência é que sem prestar assistência, ou seja, na sua língua, sem fazer nenhum investimento, você tem a oportunidade sob certas condições, mas ela se resume ao fato de que você simplesmente não poderá participar anonimamente. Solicite ajuda por dinheiro simbólico. A essência da promoção é que estamos, por assim dizer, dando dinheiro aos recém-chegados para suborná-los, para interessá-los, como vocês querem se sentir a respeito. Digo francamente, isto é suborno, isto é publicidade, porque nesse caso não há melhor publicidade do que distribuir dinheiro. Ou seja, queremos te pagar, atender com mais precisão, para que você pelo menos se interesse pelo sistema. E se você se interessar e continuar participando, isso é problema seu. O dinheiro será transferido para você gratuitamente, certo? Para fazer isso, você precisa bater nesta conta do Telegram Soul Mavrod, mandar um link desse vídeo e dizer que você assistiu o vídeo, assistiu até o fim. Bom, quer dizer, só aqui está o link, eu quero participar da ação. Lá receberá instruções, uma videochamada do chefe. É apenas para confirmar que você é realmente uma pessoa viva. Porque eles realmente pagam dinheiro, não podemos distribuir anonimamente. Senão a mesma pessoa vai receber 1 milhão de vezes, vai continuar recebendo indefinidamente. Isso é compreensível. A propósito, esses caçadores de bônus são muito ativos no MMM. Outro ponto importante, além da promoção, é que existe um grande número de fakes e golpistas rondando o MMM. Sim, eles estão se imitando lá de uma forma ou de outra. Estão sempre tentando enganar as pessoas, essas mesmas pessoas desonestas. Então cadastre-se no MMM é apenas através do link para este vídeo e através dos links para este canal. Em geral, existe, digamos, um site oficial, este é basamavrod.com. Você também encontrará um link para ele na descrição deste vídeo e na descrição deste canal. O canal oficial sobashka.mavrod.club. Ou seja, se esse vídeo estiver nesse canal, então tudo que está publicado aqui na descrição pode simplesmente ser reenviado, sabe? Mas se tudo nesse canal for verdade, temos um pod do Telegram para cadastro, um link para um fórum do Google para cadastro, só que lá tem capatazes de verdade. 10 gestores não escrevem mensagens pessoais, não enviam mailings aos recém-chegados, apenas aos já associados. Claro, você interage com capataz. E então lembre-se, isto é apenas as fontes que listei. Bem-vindo às pessoas razoáveis. Somente juntos podemos fazer muito.